Para começar o estudo de hoje, vamos ao último salmo do Saltério, Salmo 150. O maior livro da Bíblia, uma coleção de 5 livros onde tem canções e orações. Nada mais justo que encerrar com uma doxologia. Primeiro, o que é uma doxologia? A doxologia é uma expressão de louvor, de honra e glória a Deus. A palavra doxologia é de origem grega. Doxo significa glória, logia significa logos, palavra. Logo, a doxologia é uma ação de render graças e glória em reconhecimento à majestade do Senhor. Nos 5 livros dos Salmos, cada um deles tem uma doxologia. No livro 1, nos Salmos 41, verso 13. No livro 2, nos Salmos 72, verso 19. No livro 3, nos Salmos 89, verso 52. No livro 4, Salmos 106, verso 48. E no 5º e último livro que vamos começar a estudar hoje, Salmo 150, é inteiramente de doxologia, do verso 1 ao 6. E claro, começa com Aleluia. Aliás, o Aleluia hoje está presente também no texto do Apocalipse. Vai aparecer várias vezes no texto de hoje. Então o convite é louvar a Deus no seu santuário. Para o povo de Israel, naquela ocasião, era para louvar ali no santuário. Hoje, o santuário de Deus somos nós. Devemos louvar em todo o tempo, mas também na congregação onde nos reunimos. Devemos louvar ao Senhor com todo o nosso ser. É o convite dos Salmos 150. Vamos agora ao livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu foi escrito na mesma época que o livro do profeta Zacarias, é o mesmo momento. Nós vamos estudar hoje os 2 profetas. E que momento é esse? É durante o reinado do rei Dario, o 2º ano do rei Dario, cerca de 520 anos antes de Cristo. O momento em que tanto o profeta Ageu quanto Zacarias escreveram foi logo após o decreto do rei Ciro, que você encontra no livro de Esdras, um decreto que permitia ao povo de Israel a voltarem para sua terra, saírem do cativeiro babilônico. O profeta Ageu está escrevendo no momento em que esse povo já havia saído do cativeiro, tinham começado a reedificar tudo, a cidade, os muros, o templo, e então pararam de mexer na obra do templo por 16 a 17 anos. O povo havia sofrido algumas perseguições nessa reedificação do templo, então o rei Dario reeditou o decreto. O profeta Ageu profetiza para esse povo, os chamando para um arrependimento, porque Deus está retendo as bênçãos que foram proferidas para eles, em razão de eles terem abandonado esta obra. Aprendemos logo de cara que para reedificar precisa trabalhar. No texto do profeta Ageu, vemos que Deus está comprometido com o seu povo. Deus é um Deus fiel, um Deus que cumpre promessas. Ele tinha promessas sobre o seu povo, promessas sobre Jerusalém, que vamos ver também no livro do profeta Zacarias. Mas para que essa promessa se cumprisse, o povo precisava trabalhar. É assim nas nossas vidas. Nós muitas vezes recebemos promessas, mas ficamos aqui, parado, esperando Deus trabalhar sozinho. Não, Deus sempre nos chama a participar de sua obra. Sobretudo no texto de Ageu, o que está acontecendo é que não apenas o povo não estava trabalhando, a queixa do Senhor não era porque eles não estavam trabalhando somente, mas é o motivo disso. Eles estavam trabalhando em suas próprias casas. Um dos argumentos para não mexerem no templo era o tempo. Eles acreditavam que estava fora da época, que não era o momento de eles fazerem aquilo, e o outro era a questão econômica. No entanto, eles estavam gastando tudo o que podiam para fazer belas casas para eles. Então o profeta Ageu chama a atenção do povo. Falando em nome de Deus,
ele leva o povo a essa reflexão. Vocês estão mais preocupados com suas casas do que com o templo do Senhor. Ageu então mostra para o povo que eles estão sofrendo consequências, estão numa pobreza que eles não têm entendimento, não perceberam a razão disso. Semeastes muito e colhestes pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Ou seja, nada do que eles fazem tem um resultado esperado. Semeiam muito, mas colhem pouco, se vestem, mas continuam com frio. Recebem salário, mas é como se o saco fosse furado. Então Ageu fala que o Senhor dos Exércitos está permitindo isso. Por falar em Senhor dos Exércitos, esse título dado ao Senhor aparecerá juntos no livro de Ageu, Zacarias e Malaquias, no total de 90 vezes. Só em Ageu aparece 14 vezes. E o livro do profeta Ageu tem apenas 2 capítulos. Toda vez que ele proferia algo que vinha da parte do Senhor, ele dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos manda que o povo considere o seu passado, porque o meu templo está em ruínas. Cada um de vós cuida da sua própria casa. Deus diz que mandou vir a seca, então ele começa a mostrar atos de justiça. Toda vez que Deus sentenciava o povo, e isso está desde as leis em Deuteronômio, a característica sempre é essa, com fome, com seca. Era a forma que o povo sentia a mão de Deus sobre eles. Era um sinal de que Deus estava o sentenciando. Então ele está fazendo o povo lembrar. Por isso ele diz: considerai o vosso passado. Vocês não perceberam o que está acontecendo? Tem seca na terra, tem fome na terra, mesmo vocês trabalhando, mesmo vocês semeando muito. Isso é o claro sinal de que eu estou executando justiça sobre vocês. Aparecem então 2 figuras que obedeceram à voz de Deus que foi proferida através do profeta Ageu. 2 figuras bem importantes e pontuais: Zorobabel e Josué. Zorobabel é a prefiguração de Cristo. Ele vem da descendência de Davi. Ele era um representante forte dos assuntos civis de toda a organização governamental. Você vai ver que Cristo descende de Zorobabel lá na genealogia de Jesus no 1º capítulo de Mateus. Já Josué descendia de Zadok, um sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote. Então o livro do profeta Ageu vem mostrando uma pobreza espiritual e econômica. E ele veio para levar este povo a uma correção, a um arrependimento. As profecias dele apontavam para isso, para que o povo saísse dessa pobreza, tanto espiritual quanto econômica. Mas no meio do processo, o povo começou a se desestimular, porque olharam para aquele templo, e entre eles haviam pessoas que viveram a época lá de trás do templo suntuoso de Salomão. E olharam para esse templo e viram que estava muito longe de ser aquele primeiro templo. E então, assim como Deus disse para Josué, o sucessor de Moisés, ele fala agora para Zorobabel e para esse Josué, o herdeiro do sacerdote Zadok: esforça-te, eu estou com vocês. Eu tenho uma aliança com vocês, assim como fiz uma aliança com o povo ao sair do Egito, eu estou no meio de vós. O meu espírito está com vocês, então ele enche esse povo de incentivo. A presença do Senhor está com eles. Eles têm tudo para conseguir concluir aquela obra. E então vem uma promessa ainda mais animadora: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Além disso, o Senhor também fala que o ouro e a prata vêm dele. Eles precisam o quê? Trabalhar para reedificar. Tenha isso em mente. Você precisa trabalhar para reedificar o seu templo. Usar as armas espirituais para reedificar o seu templo quando ele se encontrar em ruínas.
oração, jejum, conhecimento de Deus, é preciso trabalhar. Ageu então repreende aquele povo através de perguntas retóricas. Ele pergunta para o povo, olhando para as leis levíticas, considerando as leis levíticas, se um sacerdote contaminado poderia oferecer sacrifícios, por exemplo. E eles respondem, não. Ageu está ao mesmo tempo fazendo aquele povo lembrar das leis mosaicas, conferindo que eles são conhecedores da lei, porque eles responderam todas as perguntas, e após se certificar disso, Ageu diz, assim é este povo, assim é esta nação diante de mim. Esta é a voz de Deus falando através de Ageu. Tudo o que eles fazem para mim está contaminado, é através de contaminação, porque eles não estão santificados. Por isso, Ageu antes perguntou se um sacerdote contaminado poderia oferecer sacrifício santo ao Senhor. Eles disseram que não. Então, agora, ele traz esta reflexão. Ele mostra para eles que o templo do Senhor não podia ser edificado através de mãos contaminadas. O Senhor diz que tudo que eles oferecem ali é impuro. Eu atingi todo o trabalho de vossas mãos. Vocês viram mofo, por exemplo, e Deus vai mostrando coisas que estavam lá na lei. Então vem a promessa do Senhor sobre Zorobabel. Ele será abençoado. E aqui nós lembramos da promessa de Deus para Davi, que sempre haveria alguém da casa de Davi sentado no trono. Zorobabel agora é esta figura que representa o trono de Davi, sobre ele está as bênçãos do Senhor. O Senhor diz que vai derrubar os reis dos seus tronos e as forças dos reinos. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, meu servo, e te farei como um anel de selar, pois te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Assim como ele escolheu Davi, o anel de selar tanto representava autoridade e poder, como neste caso de falar diretamente ao servo dele e dizer que faria dele como um anel de selar, representava que ele era precioso para Deus, como disse o profeta Jeremias. E é desta forma, com esta promessa para Zorobabel, que o livro de Ageu é concluído. E vamos para o livro do profeta Zacarias. O livro do profeta Zacarias, como dissemos, foi escrito no mesmo período que o livro do profeta Ageu. É exatamente no período quando o povo de Deus, mesmo estando já levantando o templo, estava ainda em pecado, quando Ageu chamou a atenção deles. Neste período, Zacarias então profetiza para este povo. Ele vai falar do pecado do povo e, assim como os demais profetas, vai falar também da promessa de Deus sobre o seu povo. O próximo livro é do profeta Malaquias, que conclui o Antigo Testamento. Então o livro de Zacarias aponta muito para o Apocalipse. Alguns dizem que, tal qual o livro de Daniel, ele é quase que uma síntese do Apocalipse. E a exemplo de Daniel e Ezequiel, Zacarias tem algumas visões. O total de 8 visões que ele tem no mesmo sonho, numa mesma noite. Logo no começo do livro, Zacarias já fala do Senhor dos Exércitos chamando o povo para o arrependimento. Voltai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós. Esse voltai para mim fala de arrependimento. Se voltem para mim, arrependidos, e eu me voltarei para vós, arrependido do castigo que lancei contra vocês. E vou trazer as bênçãos que já foram prometidas. Porém, o povo reteve a bênção do Senhor, como vimos em Ageu, em razão da desobediência e do pecado. Mesmo ouvindo Ageu profetizar, eles continuaram errando. Então o profeta Zacarias chega com a profecia do Senhor, falando desse arrependimento. Convertei-vos agora dos seus maus caminhos, diz Zacarias, e os faz lembrar de seus pais. Zacarias diz que os pais deles não ouviram os profetas, andaram nos maus caminhos e agora eles estão fazendo a mesma coisa. Onde estão agora os vossos pais e os profetas? Vivem para sempre? Questiona Zacarias. E então Zacarias narra a sua primeira visão, a visão dos cavalos. Essa visão dos cavalos é uma visão bem interessante,
ele vê um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado diante ali de um vale e atrás dele tinha outros cavalos. Então ele perguntou, tal qual João pergunta em Apocalipse. Zacarias também pergunta o significado daquilo. Senhor, quem é este homem? Quem são esses cavalos? O homem que estava parado ali em pé responde para Zacarias e diz que aqueles cavalos, aqueles homens vieram de rodear a terra e viram que a terra estava em paz. E eis aqui a mensagem interessante nesta visão. Eles viram que toda a terra estava em paz, estava tudo bem, menos com o povo de Deus, que estavam debaixo da consequência dos seus pecados. Lembramos do livro de Ageu, o povo estava debaixo de fome e de seca. Então o anjo do Senhor pergunta para Deus, ó Senhor, até quando o Senhor deixará de ter compaixão de Jerusalém? O texto diz que o Senhor respondeu com palavras cheias de compaixão ao anjo. Então nós vemos agora neste texto a forma como Deus age, o zelo do Senhor pelo seu povo e a justiça de Deus. Ele levantou as nações para punir o seu povo, mas havia um limite. E aquelas nações se ensoberbeceram e passaram da conta, erraram a mão, castigaram o povo de Deus mais do que ele ordenou, porque se ensoberbeceram, se engrandeceram, estavam zombando do povo de Deus e Deus disse, basta. Vocês vão pagar pelo que fizeram contra o meu povo. Eu vou julgar essas nações. Então lembramos do julgamento lá de Edom, que está no profeta Obadias. É o cumprimento desta promessa de Deus. E vem a segunda visão de Zacarias, a visão de 4 chifres e 4 ferreiros. E é acerca das nações que se levantaram contra o Senhor, e os 4 chifres são as nações que se levantaram contra o povo de Deus, e os 4 ferreiros são aqueles que vão derrubar estas nações. A terceira visão é sobre uma medida, igual a de Ezequiel. Zacarias pergunta o que é aquele fio de medida, e o anjo responde que ele vai medir Jerusalém, o tamanho de Jerusalém. Então o anjo saiu, outro anjo foi ao encontro dele, mediram Jerusalém e voltaram dizendo que Jerusalém era grande por demais e que seria habitada e povoada como o povo que estava numa cidade sem muros, porém o Senhor seria o muro deles. Eu mesmo serei o muro ao redor deles, um muro de fogo, e serei a glória no meio deles. É assim que encerra o texto de hoje, com esta promessa maravilhosa. Deus seria a sua própria muralha. E agora vamos ao Apocalipse. O texto segue falando da caída da Babilônia e a derrocada final quando o anjo lança uma pedra e vai ao mar. Então a Babilônia é completamente destruída e as outras nações clamam e lamentam por isso. Os santos do Senhor são chamados a exultar a Deus e a glorificar a Deus por isto. E é explicado que nela, na Babilônia, foi encontrado o sangue dos santos do Senhor e dos profetas, de todos que foram mortos naquela terra. E a derrocada deles, então, deve ser celebrada por estes santos que foram justificados pelo Senhor. Depois disso, diz João, ele ouviu uma grande voz de uma grande multidão que dizia Aleluia. É o primeiro aleluia numa sequência de vários que vai surgir neste texto. A salvação, a glória e o poder pertencem a Deus, essa multidão gritava, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Deus vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia! Os 24 anciãos também se prostraram diante de Deus e disseram, Aleluia! Todos estavam adorando ao Senhor pela vitória do povo de Deus. Estamos indo também para o encerramento de Apocalipse, já estamos no capítulo 19. São 22 capítulos, então já estamos indo para o desfecho. Está surgindo no cenário a grande vitória, a vitória final. Alegremo-nos e exultemos no Senhor, porque é chegada a boda do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. A noiva é a igreja do Senhor. E foi dito a João, bem-aventurados os que foram chamados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Então João se lançou aos pés daquele anjo
Mas olha que interessante, o anjo então diz a João para ficar de pé e diz que ele é um igual, que ele, o anjo, é um conservo dos seus irmãos. O anjo impede que João o adore. Eu sou um conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. E olha o que o anjo diz para João encerrando o texto de hoje. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João recebeu o espírito da profecia. Logo no começo de Apocalipse, ele foi chamado para escrever tudo o que viu e relatar às igrejas. Logo, o chamado de João é comparado ao chamado do anjo. E assim concluímos o estudo de hoje. Eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim.